Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. A paz do Senhor esteja com todos. Sei que a maior parte da nossa congregação não está passando por essas dificuldades, né? Glória a Deus por isso. Mas tantos outros estão passando, né? Um momento difícil. E quem já passou por situações próximas disso, imagina a dor que está passando no coração de todos, né? Então vamos orar, né? Em todas as pessoas, Deus esteja trazendo conforto, tranquilidade e que misericórdia do Senhor esteja presente na vida de todos, né? Que essas chuvas se abrandem, né, um pouco, para que o socorro possa ser feito para todos que necessitam. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, único e verdadeiro, todo-poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Não há outro como tu, Pai, só inigualável, onisciente, onipresente, onipotente. Nada ocorre se não for de tua permissão, Pai. E o Senhor é o único que pode fazer, acontecer, cessar, continuar, começar qualquer evento nessa terra. Nada acontece se não for da tua permissão, Pai. Senhor Deus, receba nossa oração, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor permitiu que tudo isso estivesse acontecendo agora, nesse momento, mas eu sei também que o Senhor está presente na vida de todos, mesmo aqueles que não estão passando dificuldade, aqueles que estão passando dificuldade nesse momento. Sou Pai, esteja em socorro, Pai, levando o conforto, o consolo, Pai, ao coração daqueles que estão passando por essa dificuldade. Vai visitando, Pai, as pessoas nas comunidades, nas cidades que estão passando por dificuldade, Senhor Deus. Visita cada família, Pai. Meu Deus, vai em socorro. Usa, Pai, usa os homens, usa os teus servos. Usa, Pai, os homens para estarem levando o socorro necessário, Pai. Movimente o coração de todos, Pai. Todos aqueles que não estejam, mesmo não estão presentes no local, mas estejam em oração, Pai, pedindo por aqueles que estão sofrendo, estejam doando o que podem, Pai, doando seu tempo, doando seus bens, doando roupas, alimentos, Pai, para poder aplacar, pelo menos um pouco, a dor que essas famílias estão passando. Senhor Deus, poupe as vidas, Pai. Vai levando socorro, Pai. Dá o escape, Pai. Meu Deus, não permita, Pai, que mais vidas sejam ceifadas, Pai, por esses temporais. Ô, Pai, por misericórdia, faz cessar essas chuvas, Pai. Faz diminuir a intensidade, ó Deus. Pai amado, Pai querido, quantos já estão sofrendo, Pai? Meu Deus, não permita que esse número aumente, Senhor. Faz descer as águas, ó Deus. O Senhor pode fazê-lo, se for tua vontade, Pai, se lhe aprouver. Senhor Deus, tem misericórdia, ó Pai. Guarda essas famílias, Pai. Guarde aqueles que estão indo ao socorro, Pai. Proteja-os, guarde-os, Pai. Faça deles instrumentos em tuas mãos, ó Deus. Que a graça do Senhor esteja presente através desses instrumentos, ó Pai. Que o homem seja um instrumento, canal de bênção para todos aqueles que estão sofrendo, ó Deus. Abençoe os bombeiros, Pai. Abençoe os policiais, abençoe as autoridades que estão trabalhando, ó Deus. Dê sabedoria, dê inteligência. Vai trazendo a calmaria, a paz que só o Senhor pode trazer, ó Deus. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Guarde essas famílias, meu Deus. Guarde essas pessoas, Senhor. Em especial, peço aqui para o Santo Eduardo, Pai, que está mais próximo de nós. Temos visto tantos vídeos, Pai, tanto sofrimento, tanta dor. Meu Deus, vai baixar essas águas, Pai. Meu Deus, leva o socorro necessário para elas, Pai. Dê a força necessária para se reerguer, meu Deus. A força que vem do alto, a força que vem de Ti, ó Pai. Abençoa, Pai. Guarde essas famílias, guarde os pais, as mães, as crianças, meu Deus. Guarde essas famílias, ó Deus.
Meu Pai, meu Pai. Agradecemos, Pai, por tudo, Senhor. Falava com a minha esposa, Pai, só sabe. Damos graças que nós temos um local para estar acolhidos, Pai. Nos guardarmos da chuva. E quantos aí não estão podendo se guardar dessas chuvas, Pai? Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, meu Deus. Guarde-os, Pai, proteja-os. E vá movendo nossos corações, Pai, fazermos o melhor em prol dessas pessoas, Pai, que estão necessitando. Receba nossa oração, Pai. Nosso agradecimento, nosso pedido, nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, possamos estar juntos em oração, buscando a face do Senhor e doando o que podemos, Pai, né? Em oração. Aqueles que tiverem algo para doar também, em prol da vida dessas pessoas que estão perdendo tudo. Mas Deus está lhes guardando as vidas, né? Guardando a vida dele, mas perdendo todos os bens. Necessito de nossa ajuda, nossa força, né? Que podemos fazer por eles. Amém? Amém. Amém. Bom dia, querido. Bom dia, professora Cristiano, pastor Daniel. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, queridos irmãos A paz. que estão aqui nos acompanhando. A paz do Senhor Jesus. É uma manhã cinza. Às vezes existem algumas manhãs cinzas, né, presbítero Cristiano? Que a gente acorda, né? Que a gente acorda e elas são manhãs que a gente olha para o nosso entorno e a gente hoje amanhece com o coração jubiloso, alegre, porque sabe que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, mas também Amém. triste, porque sabe que muitas pessoas, né, estão hoje sem um lugar, sem não tiveram nem um colchonete para dormir, né, não tiveram uma noite um pouco mais fresca, né, algo para se cobrir. E isso, a palavra diz que o sol, ontem eu conversava com o pastor Arialdo, ele nasce sobre justos e injustos, né? Então nós temos, além de pessoas que confessam Jesus, que não confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas nós temos também irmãos em Cristo, nossos que estão aí, né? Padecendo sem coisas mínimas, como, por exemplo, colchonete para dormir. E quando a gente passa por essas situações, né? A Bíblia diz que a natureza ela está clamando, ela está gemendo, ela está com dores de parto, né? E a gente consegue ver isso quase que de uma forma concreta, como a natureza ela está gemendo, como ela está clamando, né, pela volta de Jesus. Irmãos, a gente não quer aqui nem fazer nenhum terrorismo, mas nós como igreja nós precisamos estar muito atentos, muito alertas, porque a criação está clamando, está gemendo para a volta do Senhor Jesus. Jesus, o pastor, na quinta-feira, né, no culto, o pastor Edson começou o culto, e ele falava algo que o pastor Arialdo fala há muitos anos, né? Jesus não está voltando, ele está às portas, ele está a qualquer momento, quando nós despertarmos, ou melhor, antes de nós despertarmos, ele já voltou. Então, igreja, é um tempo mesmo de nós estarmos muito alerta, muito percebidos, não desapercebidos, mas nada distraídos, mas focados no Senhor Jesus e nos propósitos que Ele tem para nós como igreja e visando ao céu, em nome de Jesus. Mas eu queria compartilhar, amém, presbítero. A gente precisa, mas enquanto a gente está aqui, a gente vai ter as aflições e a gente percebe, né, que as pessoas ficam muito angustiadas quando veem isso. E às vezes ficam com medo, né? Há pouco tempo eu estava em um determinado local e começou a relampejar muito, a trovejar muito, e era muito forte realmente. E de repente uma senhora que estava comigo, ao meu lado, começou a chorar, deu uma crise de pânico assim, desesperada, e eu cheguei para ela: o que está acontecendo? Ela falou assim: eu estou com muito medo, eu tenho medo de trovão, tenho medo de relâmpago.
E ali eu abracei aquela senhora e eu comecei a orar por ela, interceder pela vida dela, né, para que o Espírito Santo pudesse acalmá-la. E eu falei do Espírito Santo que acalma, que conforta. E essa é a mensagem que a gente precisa levar para as pessoas, porque as pessoas elas têm medo do que elas estão vendo, né? E não é para a gente ter medo, irmãos. Eu acho que é isso que a gente precisa. São dois pontos que a gente precisa falar hoje. A gente não precisa ter medo, porque a gente crê no cuidado do Senhor. O mundo não vai mais acabar em água, né? Como as Exato. pessoas falam, não é? Isso é uma promessa do Senhor. E nós cremos nessa promessa. Ele disse que ele nunca mais faria isso depois que ele fez o dilúvio. E nós cremos nessa promessa, amém, presbítero? Amém, cremos sim. Cremos, a Cremos. gente não precisa ficar preocupado, desesperado, a gente só precisa estar alerta, porque Jesus está às portas. Essa é a Nós somos. questão. Essa é a questão. É o Não que eu estava temos que. falando com a Andréia, pastora. Está falando isso mesmo. Sem querer interromper, que Pode ficar à vontade. A Bíblia fala para nós estarmos atentos, né? Quem tiver olhos para ver, que veja. Muitos têm olhos e não enxergam. Exatamente. Catástrofes, eventos assim da natureza sempre tiveram. Mas quando você vê coisas que não eram comuns em locais que não isso não acontece, você tem que estar atento. Quando já imaginou isso aqui no Brasil? Dessa maneira aqui? Nunca. Eu Nunca. falei Quando para você. ocorreu? Nunca. E assim, às vezes a gente vê, o Sudeste sofre muito com chuva já há muito tempo, mas eu falei com o pastor Daniel e eu fiquei chocada, porque eu nunca vi nessa proporção. É isso aí. Nessa proporção eu nunca vi em várias cidades ao mesmo Em tempo, vários. de uma Exato. forma tão intensa, né, como aconteceu. Nós temos cidades aqui próximas de nós, Mimoso, Bom Jesus, que estão assim, irmãos, ilhados. Eles estão ilhados. Eu tenho um contato de algumas pessoas, que tem irmãos aqui, já tem uma pastora, irmã José, que em menos de uma hora a casa entrou a água entrou 1 metro na casa dela, teve que sair expresso na madrugada. Então, assim, que é de Bom Jesus, eles não têm acesso à cidade, não sei como é que está hoje, mas até ontem a cidade estava sem acesso. Tudo que tinha ali na cidade, eu tenho uma conhecida que é minha coordenadora, que mora lá, nunca foi água na casa dela, ela mandou um vídeo de madrugada para um grupo de professores que ela tem, nós trabalhamos juntos, e ela falando, gente, nunca entrou água aqui, eu nunca pensei que isso ia acontecer, e ela mandou a foto da rua quando secou, a rua completamente, um cenário de guerra, irmãos, é uma coisa, assim, muito triste. Então, isso não é pra gente. Lógico que nós ficamos tristes, nós somos humanos, não tem como nós olharmos isso e ficarmos, né, Indiferentes. indiferentes, mas como igreja, nós temos duas atitudes que nós precisamos ter. A primeira e a mais importante delas é orar, né? Amém. Orar com gratidão, em primeiro lugar, né? Porque ninguém está livre de nada. Como eu disse, o sol nasce sobre justos e injustos. Então, há irmãos em Cristo nossos que estão passando por isso hoje. E não é porque eles são infiéis, é porque são as aflições desse mundo. Nós estamos Estamos aqui sujeitos. nesse mundo, estamos sujeitos a isso, né? Mas nós temos que primeiro ter uma oração de gratidão pelos livramentos que o Senhor nos deu e deu a muitas pessoas, né? Porque perderam seus bens materiais, mas a vida delas foi poupada. Mas há também, então a primeira coisa é a oração de gratidão. Depois nós temos que ter uma oração de clamor por essas vidas, né? Como você já fez, presbítero, eu vi, orando por essas vítimas, para que o Senhor trouxesse consolo. E a segunda atitude nossa é ter o amor que Jesus nos mostrou, que é um amor de compaixão, é o amor de abençoar a vida das pessoas. Eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, antes de nós orarmos. Mateus, capítulo 8. A partir do versículo 1, diz assim a palavra. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus,
estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar, e eu confesso que isso só ficou assim de uma forma tão clara para mim quando eu estava dando aula para os adolescentes, na semana que foi, a gente está falando sobre amor nesse trimestre, então, as várias formas de amor, e o amor que Jesus demonstrou tendo compaixão. Quando esse leproso, né, esse homem leproso veio até Jesus e falou assim, Senhor, ele tinha fé no coração dele, né? Então ele chegou perto de Jesus, ele adorou Jesus, porque ele tinha fé, né? E ele se prostrou diante dele e falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. E naquele mesmo instante, Jesus falou, eu quero. E Jesus mostra aí um amor de compaixão pelo seu próximo, um amor de poder oferecer aquilo que ele tinha para dar. Amém? A cura que Jesus oferecia era a cura de quem tinha compaixão pelo seu próximo, de quem olhava para aquele homem e fala, bem, eu posso fazer isso. Esse homem tem fé, então eu quero fazer isso. Não era apenas pelo ministério que ele tinha, mas havia um desejo no coração de Jesus de querer curar aquele homem. E é sobre esse amor de compaixão que a gente precisa exercitar na nossa fé cristã, irmãos. Porque a palavra, ela fala que nós precisamos de obras. Ela fala que nós precisamos ser abençoadores. Então, o presbítero falou no início, se nós pudermos abençoar a vida das pessoas, a gente está aqui orando, intercedendo, mas há algo que a gente pode fazer, que é agir em direção às pessoas que estão precisando. Então, irmãos, a gente colocou lá no grupo de oração, no grupo da igreja, mas eu quero pedir que os irmãos puderem abençoar com alimentos. Eles estão precisando de colchonetes, de roupas, de coisas básicas, irmão. Hoje à tarde nós vamos lá levar algumas coisas da igreja para o galpão que está da própria prefeitura, que está levando as coisas para lá, né, para Santo Eduardo. Mas eles ficaram sem luz. Então, enfim, coisas básicas estão faltando. Mas não é só Santo Eduardo, irmão. Nós temos os distritos de Campos estão sofrendo muito, de uma maneira geral. Então, nós temos que abençoar a vida desses irmãos. Eu quero pedir aos irmãos que, além das orações de intercessão pela vida deles, estejam também, né, abençoando com aquilo que podem. Que exercitem o amor de compaixão, o mesmo amor que Jesus declarou para aquele homem leproso. Eu quero, eu desejo, eu anseio por abençoar a vida desse homem, desse leproso. Então, nós não temos esse dom de cura, não podemos curar ninguém, a não ser se o Senhor Jesus nos usar, né? Se o Senhor nos usar em nome de Jesus, mas Jesus podia, né? Porque ele era usado diretamente por Deus. Então, havia um desejo muito grande no coração de Jesus para que ele pudesse abençoar a vida daquele homem e que esse desejo possa brotar no nosso coração nesse tempo onde há tantas pessoas, no qual há tantas pessoas precisando das nossas orações e também da nossa mão estendida. Amém? Amém. Até porque isso aí é obra, e obra é fruto da fé que nós temos em Cristo, né? Amém. Aí sim, aí é fruto. Nós temos como árvores fincadas, que a raiz é Cristo, temos que dar frutos. E isso é fruto. Amém. Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Amém. Deus vivo, nós louvamos o teu nome. Neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença com gratidão. Amém. Gratidão, porque as tuas misericórdias se renovam sobre nós todos os dias. Gratidão pelo teu sustento. Gratidão porque a tua mão nunca nos falta, Senhor. Gratidão porque nós temos o Senhor na nossa vida, Senhor. E ainda que nós não tivéssemos nada, Senhor, nós temos a tua presença. Nós temos o Senhor, aleluia. Senhor, nós queremos agora, Pai, em nome de Jesus, clamar ao Senhor, que o Senhor possa visitar a vida de cada pessoa, Senhor. Que nesse momento, Pai, a única coisa que tem, quando tem esse seu documento na mão, às vezes nem isso deu tempo para pegar, Senhor.
não tem uma casa, não tem uma perspectiva nesse momento. Mas, Deus, Tu és o Deus da esperança. Tu és o Deus da confiança. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, homens e mulheres que tenham um desejo de ser abençoadores, Pai, em nome de Jesus. Cria em nós, Senhor, esse coração abençoador, essa compaixão pelo nosso irmão, de forma que nós possamos ser doadores, Senhor, do nosso tempo, daquilo que nós podemos oferecer. Conforta, Senhor, os corações, Pai, daquelas pessoas que estão agora sem esse lugar, que estão se sentindo, ó Deus, desesperada. Tira todo o desânimo, tira todo o desespero e coloca a esperança que só o Senhor pode oferecer, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, da mesma forma, Senhor, eu quero colocar tantas vidas, Pai, que não se despertam, não são despertadas, mesmo com tantas coisas acontecendo, Senhor. Os sinais são claros, o Senhor Jesus está voltando. Deus, desperta aqueles que não percebem, Senhor, que a natureza tem clamado, que a criação tem clamado, Senhor, pelo desejo de estar com o seu Criador. Meu Pai, em nome de Jesus, coloca, Pai, agora tocando na vida de cada pessoa, de cada um que nos ouve, Senhor. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, um despertamento para que entenda que nós vivemos os últimos dias aqui nessa terra, Senhor. Prepara-nos para este grande dia, Senhor. Prepara-nos para este momento, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, e traga, Senhor, conforto, consolo, esperança, confiança, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa esta manhã. Visita cada casa, visita cada irmão, Senhor. Meu Deus. E que o Senhor esteja, Senhor, trazendo a direção do Teu Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém. Santo Deus. Louvado seja o Glória Senhor. a Deus. Aleluia. A paz, pastor. A paz do Senhor para todos. Amém. Paz do Senhor, pastor. Amém. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Altíssimo. Toda a honra, toda a glória somente a Ti, somente a Ele pertence, né? Amém. Amém. Eu não sei quem está me ouvindo, sei, eu estou vendo só por enquanto, vocês quatro, né? Não são os outros. Estamos ouvindo o senhor, e o senhor está ao vivo. Eu sei, mas estou falando outras pessoas da igreja. Irmãos, eu não sei se vocês que estão me ouvindo tenham refletido um pouco do que o porquê esse alarme, esse alarido muito grande por estas chuvas que estão caindo. Nós cristãos, nós que somos aliançados na pessoa de Cristo Jesus, nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que o medo ou o pavor ou outros acontecimentos que venha machucar alguém da nossa família ou nos machucar, que nós venhamos perder o sono, ou que nós fiquemos roendo as nossas unhas o tempo todo, preocupados com o amanhã, preocupados com o que vai acontecer. E esse alarido todo do nosso país agora, com essas chuvas, eu quero dizer uma coisa a vocês, talvez vocês fiquem até meio espantados, meio extasiados com o que eu vou falar, com o que eu vou colocar aqui nesta manhã. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça, que em tudo nós devemos glorificar o Senhor. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer se não for da vontade do Senhor. Meu Deus, então, irmãos, se tudo isso
está no controle de Deus, nós não podemos viver apavorado. Ao contrário, nós temos que exaltar, glorificar e dizer: louvado seja o teu nome, Senhor, porque isso é um aviso, isso é um alerta para todos nós, para o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês, que nós temos falado isso lá no púlpito, né, muitas vezes, que a volta de Cristo está muito mais próxima do que muitas pessoas imaginam. E entendo, eu queria falar uma coisa com vocês, que ontem eu estava vendo um programa e o apresentador, eu vi assim um flexzinho de 5, 6 minutos, e o apresentador perguntou ali às pessoas que estavam sendo entrevistadas se o mundo acabasse hoje, o que ela faria. Então, a menina, a artista que foi entrevistada, falou o seguinte: eu queria que o mundo acabasse eu cantando umas musicazinhas de carnaval. Então, meu amado, esse é o pensamento do ímpio, porque ele não tem temor. Porque nós temos que entender, por favor, que o mundo não conhece Jesus. Porque quando Jesus sobe e fala assim: ó, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Depois ele fala: eu vou preparar um lugar e depois mandarei o Consolador. E vocês o conhecerão e eles te conhecerão. Por quê? Porque nós andamos com ele. O mundo não anda. Então eu queria deixar para vocês um pouquinho da palavra de Deus e quero dizer o seguinte: igreja querida, igreja amada, não se apavore. Vocês talvez estejam ilhados, eu creio que não tem quase ninguém ilhado na nossa igreja, porque hoje o tempo amanheceu bem melhor. Mas isso também não quer dizer que nós não vamos deixar de orar pelas pessoas de Itaperuna, pelas pessoas de Bom Jesus, pelas pessoas do Espírito Santo e pelas pessoas, né, de outros estados. Então, isso nos cabe, isso nos cabe. Mas eu queria participar com vocês um pouquinho, porque Deus nunca Deus faz algo sem antes nos avisar. Isso é um aviso para que a gente fique mais alerta, ele fique mais despertado, sabe? Então eu queria, lá em Gênesis 9:8, eu vou falar um pouco mais rápido, para a gente não, para mim, falar o que o Espírito de Deus me falou nesta manhã. Diz assim: e falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de reis e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco, diz o Senhor, falando para Noé, estabeleço o meu concerto, que não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio. Então, amado, a Bíblia diz que nós devemos confiar e esperar no Senhor. Se Deus está dizendo, ele faz uma aliança com Noé, entendeu? E depois nós temos uma aliança com Cristo Jesus. Ele está dizendo que não mais destruirá o planeta Terra com água. Então, irmão, nós que confiamos no Senhor, simplesmente sabemos que, por mais que a Antártida se derreta, que os gelos se derretam, acontece o seguinte: jamais o planeta Terra será engolido pelas águas, e sim pelo fogo. Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que meditar na palavra de Deus.
é confiar no que está escrito. Se nós não confiarmos no que não está escrito, nós estamos fazendo de conta que somos cristãos. Então nós vemos que Deus fala claramente com Noé. Olha, Noé, eu não mais destruirei a terra com água. Então, por que todos ficarem assustados? Por quê? Nós não podemos ficar assustados, porque nós sabemos que o planeta Terra não será engolido pelas águas. Amém? E eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós estamos evidenciando também o aumento de guerras. Nós vemos, né, a guerra da Rússia, né, com a Ucrânia, nós vemos países tudo subsaltados, né, para... A Rússia, para misericórdia. A Rússia com a Ucrânia, entendeu? E vemos Israel com os palestinos, os países estão se falando até em guerra atômica. Aí sim, aí é fogo. Aí é o fogo que irá destruir, porque se houver uma terceira guerra mundial, simplesmente esse mundo será detonado, e detonado em fogo. Então vamos ver. Então Jesus fala, né, que lá em Lucas 21, em Lucas 21, 19, ele fala assim, olha, 21, 19. Lucas 21, 29. 21, 19. Ele fala assim, 21, 25, fala assim, e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, a angústia das nações. Aí é o sofrimento, a angústia das nações. E em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Nós vemos que a meteorologia fala que as ondas estão vindo de 3 metros, 4 metros, e todo mundo fica apavorado. Sim, querido, nós, como cristãos, não podemos permitir que o pavor e que o medo venha entrar em nossos corações. Nós precisamos colocar isso firmemente em nossas vidas. Aí diz mais, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Mas tudo isso é por causa do pecado. Tudo isso é por causa do homem não confiar no Senhor. Tudo isso é porque os homens querem passar à frente de Deus. Os homens querem pensar mais do que Deus. Então, as pessoas ficarão perplexas e estão perplexas. Eu vi em Petrópolis ontem, não é? As pessoas perplexas. Nós, irmãos, temos que olhar isso, você me perdoe, dentro de um espírito de naturalidade, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Por mais que nós sofremos como seres mortais, mas isso é bíblico. Isso é bíblico, nós temos que glorificar a Deus. Ter misericórdia, assim, das pessoas que não conhecem o Senhor. Entendeu? Porque dessas pessoas, vão até pessoas que são cristãos, mas vão para os braços de Jesus. E vão mais um pouquinho à frente. Então vir o Filho do Homem, numa nuvem e com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção
o vosso arrebatamento, a nossa salvação está próxima. Então, nós temos que entender que tudo que vem do céu, tudo que vem de Deus, é para a nossa edificação, é para a nossa vigilância, é para nós vivermos, sabe, altamente vigilante e pelo que está acontecendo no mundo. E não nos acovardarmos, termos medos de que essas coisas cheguem até nós. Sim, querido, sim. Antes que essas coisas aconteçam para nós, eu creio que nós seremos arrebatados em nome de Jesus. E para nós, né, Jesus, isso tudo é porque está acontecendo tudo isso. Porque justamente Jesus está anunciando o seu retorno ao planeta Terra. Apesar que ele nunca saiu daqui, porque o Espírito Santo está aqui presente, mas ele virá justamente o Jesus que esteve há mais de 1000 anos aqui na Terra. Então, ele fala, né? Ele fala do seu retorno em próprio no Lucas 21, 28, ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Então, o que a gente tira isso? O quadro das futuras perseguições, dos desastres naturais, é sombrio. Nós sabemos que é sombrio isso. Nós sabemos que nós temos visto nas nossas telas de televisão, é sombrio o que está acontecendo. As jorradas de água descendo, levando, né, casas e mais casas, as águas invadindo as ruas das cidades. Mas, irmão, é sombrio? A gente fica aterrorizado? Sim, mas é bíblico. E se é bíblico, nós temos que deixar nas mãos do Senhor. Mas, em última instância, o motivo não de preocupação, mas de grande alegria. Nós não podemos, irmão, ficar ansiosos, preocupados pelo que está acontecendo. Nós temos que estar alegre, porque está se cumprindo o que está dentro da palavra. Sabe? Como eu falei antes, mesmo que nós sejamos seres imortais, nós temos semelhantes, nós temos nossos semelhantes, nós temos talvez nossos parentes, mas, meu irmão, presta atenção, a salvação é pessoal. Então nós temos que estar vigilante, e vendo tudo isso que está acontecendo. Quando os crentes virem estes episódios, nós que estamos vendo estes episódios, nós que temos visto tantas e tantas as coisas, acontecerão e saberão que o retorno de Jesus está próximo. Então está próximo, Jesus está às portas. E tem muitas pessoas preocupadas com os seus recursos financeiros, tem muitas pessoas preocupadas com as suas casas, tem muitas pessoas preocupadas demasiadamente com os seus filhos, com a sua família, e esquece de se cuidar. Eu conversava com uma determinada senhora essa semana, lá na academia, e ela fazia parte da intercessão. Então eu falei, minha irmã, e ela disse que ela tomava conta de 5 ministérios dentro da igreja dela. E ela, de repente, hoje ela está afastada do Senhor. Eu falei, minha irmã, simplesmente você brindava os outros e deixou de se brindar. É o que está acontecendo. Essa talvez não justifica o afastamento dela. Mas quando nós não nos brindamos com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, amados, nós somos alvos fáceis para que o inimigo possa atirar suas flechas, sabe? Por isso que Efésios fala da armadura. Nós temos que estar com a armadura de Deus, né, incorporada em nossas vidas, para que a gente possa, no dia a dia, lutar contra os problemas que acontecem em nossas vidas. Então, eu queria mais uma vez, em vez de ficarmos apavorados pelo que está acontecendo em nosso mundo, devemos aguardar confiantemente. É o que eu disse, nós não podemos estar aqui espantados.
o que está acontecendo, porque o rio em tal cidade está transbordando, o rio está transbordando. Irmãos, sofremos sim como seres mortais, sim, mas como cristãos vamos agradecer a Deus, porque está mostrando, olha aí, ó, eu estou voltando, eu estou mostrando a vocês, eu estou voltando, eu estou às portas, e vocês estão despercebidos. Minha igreja, eu tenho falado, eu tenho levantado os profetas, eu tenho usado a minha palavra nos púlpitos para dizer a vocês, para vocês se arrependerem, para vocês consertarem as suas vidas, e vocês estão estagnados, vocês estão pensando em dar conforto a fulano, fazer tudo para A, B, C ou D, e está esquecendo da sua salvação, está esquecendo de aquecer o seu espírito na presença do Senhor. Aí nós terminamos, querido. Devemos agradar o retorno de Cristo, que vai trazer a justiça e a restituição ao seu povo. E para nós finalizarmos mesmo, né? Jesus fala sobre, né, permanecer em vigilância, né? Lembra da palavra das virgens? Amado, nós temos que estar vigiando, sabe? Nós temos que, aonde nós estivermos, nós temos que estar vigiando, olhos bem abertos, sabe? Para ver os acontecimentos, o que está acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes nós estamos tão encucados com as coisas da matéria, com as coisas da carne, e aí faz com que a gente não vê as coisas espirituais. Mas eu sei que vocês sabem, acontece que o diabo ele não brinca de matar, de roubar e de destruir. Não, ele não brinca, ele veio para isso. Ele veio para isso. E nós vemos no próprio 21, 34 e o 37, fala assim, no 21, 34, 37, tudo Lucas, tá, querido? Ele fala assim, olha, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele fala, 31, 29, 30, 31, fala assim, assim também, vós, quando vides acontecer estas coisas, ou seja, que nós estamos vendo aí, sabei que o reino de Deus está perto. Olha o aviso, amado. Aleluia, glória a Deus. Olha o aviso do Senhor Jesus ensinando lá no Monte das Oliveiras, ao seu discipulado. E a Bíblia nos ensina diariamente. Ela nos mostra como deve ser o nosso comportamento. E diz mais, no 31 e 32, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Vai acontecer mais coisas piores do que isso. Há pouco dia, a Amazônia estava toda incendiada, o Cerrado estava todo incendiado. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, uma cidade toda foi devorada com fogo. Aí é bíblico. Aí é bíblico. O mundo vai acabar em fogo. Vocês viram como ficou aquela cidade nos Estados Unidos. Totalmente devorada, toda queimada. Mas, aleluia, glória a Deus, nós não veremos isso. Nós não passaremos por isso. Nós iremos subir para gozar das delícias de Cristo Jesus. Pois bem, amado. Vamos lá para o 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Observe, querido, Jesus avisando. E as pessoas passam batido. As pessoas não percebem. As pessoas não se alimentam. Se você ficar sem se alimentar, você fica anêmico. Você fica sem alimentos, um polivitamínico, você fica enfraquecido, não é? Você não bebe água, você fica desidratado. Então, nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus, precisamos beber a água da vida, sabe? Para que a gente permaneça constantemente na presença do Onisciente. Amém. Glória a Deus.
para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Não se preocupar com as coisas desse mundo, querido. Não se preocupar de embriaguez, dos cuidados da vida. Muitas vezes nós cuidamos mais de nossas famílias, mais de nossos filhos, do que da nossa vida espiritual. Por favor, pense nisso. Me cabe falar, me cabe chegar no público e falar. Abrace quem quer e coloque em prática quem quer. E Jesus está aqui falando, ó, glória a Deus. Quer dizer que eu preparei isso de manhã, tá, irmão? Café da matinal, hein? Passará céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, amado, por que vamos puxar os cabelos? E Jesus fala que as palavras dele não hão de passar. Nós vamos ficar aqui achando que isso que está acontecendo vai acabar o mundo. Não, querido. É o princípio das dores. E ele diz mais: olhai vós para que não aconteça que o vosso coração... Aí já disse, agora 35. Porque virá como lá sobre todos que habitam na face de toda a terra. E o 37, para mim... Vou dizer o 36 também. Vigiai. Novamente. Já falei 3 vezes aqui nesse sermão sobre vigiai. Pois em todo tempo, olha aí, querido, você está no consultório médico, você está em um lugar, você tem que estar vigiando, tem que estar se policiando, com os seus olhos, com a sua boca. Irmão, não dá mais tempo de andar para trás, não, nós temos que andar para frente. Andar para frente, olhando para o alvo, para a meta que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Está muitas pessoas preocupadas com o que vai, com o que tem para amanhã, o que tem para comer amanhã, o que tem que comer depois de amanhã. Amado, Deus proverá. Deus proverá na nossa vida. Façamos a nossa parte e Deus irá prover. Querido, amém. Querido, está na hora. E para finalizarmos, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e está em pé diante do Filho do Homem. O que a gente tinha para a gente finalizar? Jesus disse aos discípulos que mantivesse uma constante vigilância. Olha aí, querido. Meu Deus, existem tantos cristãos que não vigiam. Vamos vigiar, vamos ser contritos com Deus, vamos ter comunhão com os irmãos, comunhão com o corpo, sabe, querido? E Jesus fala mais, vigilância em relação ao seu retorno. Então vamos ver, isso tudo está acontecendo, nós temos que dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque tu está nos avisando. E diz mais, embora mais de 2000 tenham passado, desde que ele pronunciou essas palavras, sua verdade permanece. Mais de 2000 anos e permanece. Olha o que está acontecendo ao mundo. Amado, eu vou parar por aqui. Eu tinha muito mais coisa, mas vou parar por aqui e dizer a vocês um fechamento desse sermão. Não dá mais tempo. Eu estou vendo aqui só o ministério da igreja, que é a pastora Isabel, o pastor Daniel e o presbítero Cristiano. Está vendo? Então eu creio que tem outros irmãos ouvindo. Amados, líderes, pessoas que estão na frente comigo, vamos, amados irmãos, vamos nos juntar, vamos coordenar as nossas metas espirituais dentro de um consenso para que venhamos agradar ao Espírito Santo de Deus. Você, minha irmã, você, meu irmão, que está participando desta live, você possa entender, compreender que vale a pena lutar, vale a pena, talvez, você sair da sua casa, investir
gastar seu combustível ou gastar seu dinheiro na passagem para vir à casa do Senhor. Porque quando a gente parte, tudo aí fica. Um beijo, Deus abençoe vocês e fiquemos firmes com Jesus. Posso orar? Seu áudio, pastor, não estamos ouvindo seu áudio não, pastor Daniel. Oi? Oi? Não, pastor Daniel. Tá ouvindo não, pastor? Tá não, pastor. Pode orar, pastor Ariel, por favor. Pode orar. Ó Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, aleluia, pelo privilégio nesta manhã, Senhor, de poder falar um pouco mais da tua palavra, Senhor Deus. Deus, eu te glorifico e te exalto, Pai, pela maneira como tu nos trata, como a maneira que tu tem conduzido a tua igreja, o teu povo, Senhor Deus. Muitos, Senhor, estão com comichões em seus tímpanos e não conseguem ouvir, estão com seus corações insensíveis para sentir a tua palavra. Mas que nesta manhã, Pai, seja isso que aconteceu agora e está acontecendo, essa chuva, Senhor, possa alertar a tua igreja, possa alertar os teus filhos, no sentido de serem fiéis contigo, se preocupar mais com o reino, mais com as suas vidas espirituais, porque a salvação, ela é individual, Senhor Deus, e que possa dedicar mais a tua palavra, dedicar mais a ti, que possa se policiar e que possa estar sempre atento, Senhor, aos acontecimentos do planeta Terra. Abençoa as pessoas, Senhor, que levantaram e estão ouvindo aqui nesta manhã, Senhor. E as pessoas que ficaram dormindo, Senhor, não fazendo parte dessa live. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E que tu, Senhor, abençoe a minha igreja e abençoe o teu povo espalhado na face da terra, Senhor. Que todo fariseísmo, Senhor, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Paz. Beijo. Pastor Arialdo, não sai ainda não, por favor. O senhor, porque nesse programa que nós estamos aqui, só está quem está na transmissão ao vivo, mas seus irmãos estão no YouTube nos acompanhando, né? Que Deus abençoe os irmãos. Só o pastor Daniel, não sei se ele vai conseguir voltar aí, porque ele saiu daqui, mas eu acho que acredito que ele deve estar voltando, mas enquanto ele está voltando, eu quero falar com os irmãos que, né, a gente sabe que o tempo está bem nublado, mas vamos ver como é que vai ser o restante do dia, mas até em nome de Jesus, né, correndo tudo bem, estaremos no culto à noite, né, pastor? Amém. Em nome de Jesus, às 19h30. Querendo chamar os irmãos para estarmos juntos lá, cultuando, orando. Se você puder, já leva a sua doação. Então, como eu falei, hoje nós vamos levar já algumas coisas lá para já ir para Santo Eduardo, da igreja, agora à tarde. Mas você podendo, você leva à noite para a gente já entregar no dia seguinte, na segunda-feira. Então, alimento, roupa, colchonete, estou precisando muito de colchonete. Às vezes um edredom, um cobertor, alguma coisa que você tem na sua casa, né, irmãos? Às vezes você vai falar assim, eu gosto muito desse, eu sou muito apegada a esse, mas você tem 4, 5, 6 na sua casa, né? Então desapega de umzinho, pelo menos. Né? De umzinho, pelo menos, para abençoar. Pensa o seguinte, você tem 6 em casa, está na sua casa, coberto, e tem várias pessoas que não tem nenhumzinho lá precisando, né? Então vamos como o presbítero Cristiano falou lá no início, vamos exercitar a nossa fé, a nossa compaixão. Isso é um exercício da vida cristã, né? A fé a ação, uma concretude da fé em Cristo Jesus, né, irmão? É a obra, é o fruto. É o fruto da nossa fé. É isso aí, a obra é o fruto da nossa fé. Então, não vamos nos esquecer disso. Amém, queridos? A gente está muito feliz por essa manhã. Não teve estudo bíblico, né? Mas a gente pôde se alimentar, orar juntos. E é uma benção. O pastor Daniel conseguiu voltar, né? A gente pôde orar juntos.
Eu vou passar a palavra para ele fazer uma consideração final aí, e também fazer uma oração final, já que o pastor Arialdo ia fazer a oração final, mas já fez, a gente faz agora lá com o pastor Daniel. Tá conseguindo Amém. entrar aí, pastor? Não. Continua, seu áudio continua sem sair, pastor. Sem áudio. Vamos fazer o seguinte, pastor? Sobe aqui. Sai daí, sobe aqui para você terminar aqui com a gente. Fica aqui no meu lugar, por favor. Tá bom? É que nós estamos em cômodos diferentes. Então, ele vai dar um pause aí, e você sobe e faz uma consideração final aqui com o pessoal. Ou então, vamos fazer o seguinte, desliga aí que eu tô... Agora foi. Agora tá saindo. É porque eu estou usando notebook e celular aqui, e aí estava com fone, aí eu estava ouvindo em um para falar em outro, estava dando um probleminha. Só para explicar para o pastor Arialdo, a gente está aqui num aplicativo diferente, aplicativo de transmissão, por isso você não consegue ver os irmãos, não é um Meet, né? Aqui nós temos um estúdio, aí só ficamos nós que estamos no estúdio. Os irmãos estão assistindo a gente pelo YouTube, e não pelo Meet, então eles conseguiriam participar pelo chat. Eu coloquei aí a tarja na hora de liberar a live, eu acabei configurando para todos os públicos, o que inclui o YouTube adulto e o YouTube Kids, e toda vez que o YouTube Kids é incluído, a gente não consegue permitir o chat, né, por causa das crianças, né, porque algum adulto pode escrever algo que não seja adequado para as crianças. Então, diante disso, automaticamente o YouTube bloqueia o chat, a gente consegue perceber os irmãos que estão acompanhando a gente ao vivo agora. E depois, alguns podem não estar acompanhando ao vivo, porque começaram a assistir um pouco depois, né? E o vídeo vai ficar postado. Bom, eu só queria terminar com uma palavra. Essa palavra está em Naum, capítulo 1. É uma palavra para o povo de Nínive, mas é interessante só para a gente refletir sobre esse nosso momento. Claro, não somos ninivitas, mas o que Naum escreveu para aquele povo? Vamos ler a partir do versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são poeira dos seus pés. E as nuvens são poeira dos seus pés. Repreende o mar, e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Então, de novo, ele repreende o mar, e ele seca. E faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. De novo, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. E no 6, quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama com fogo, e as rochas por ele são demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece o que nele se refugiam. Para repetir o 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O que ele fala no 8 é referente a Nínive. Mas só para a gente ler. Mas, com inundação transbordante, acabará de vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Nós não queremos dizer que é o que está acontecendo agora. Mas assim como foi com Nínive, e por conta daqueles que não amam e não reconhecem o Senhor, a sua vontade, ele inunda as cidades.
Isso não significa que o mundo acabará com a inundação, como o pastor Rialdo disse, de forma alguma, porque é bíblico e a promessa de Deus. Mas a sua vontade, isso acontece. Mas o que nos importa nesse momento é o 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Então, para todos os angustiados, o que ele diz? Que ele conhece os que nele se refugiam. Amém. Então, Amém. para todos aqueles que sofrem de angústia, e muitas vezes estão por angústia nesse momento, por causa dos inimigos de Deus. Por causa dos inimigos de Deus. As tormentas vêm, porque como nós lemos, o mundo se levanta, o mundo e os seus moradores se levantam contra ele. E por isso, por causa dos maus, muitas vezes a angústia para os bons. Mas a diferença dos maus e dos bons é porque os bons, os que creem no Senhor, os que buscam a sua justiça, se refugiam nele. Então, para todos aqueles agora que estão aflitos, que estão angustiados, quer sejam pelo que está acontecendo na sua rua, na sua casa, quer seja por que está acontecendo com os seus familiares, ou tão somente por amor às pessoas, que quando nós olhamos aquelas imagens e vemos somente a cumieira dos telhados das casas e pensamos, meu Deus, tudo que está ali se perdeu. Apenas quem conseguiu sair com a sua própria vida, de repente, talvez com alguns dos seus animais, sobreviveu. Quem pode subsistir a isso? Aqueles que o Senhor permitiu que estivessem agora nesse momento, refugiados em algum lugar. Mas não é o local que a prefeitura separou, não é o local mais alto, mas e sim a segurança que o Senhor pode dar. Então, que em nome de Jesus, nós oremos Amém. para que as pessoas nesse momento busquem se refugiar no Senhor, porque é o que importa. Porque a angústia vem para que, num momento de angústia, até os incrédulos dobrem os seus joelhos, porque olham para todos os lados e não veem solução. Mas quando eles dobram o joelho, eles clamam ao Senhor, o Senhor entende que muito mais do que tudo que se perde, que é material, é uma vida que se arrepende. Então, que mais do que o corpo material sendo salvo, as vidas materiais sendo salvas, o que mais importa é que nesse momento agora em que muitos estão desesperados, eles encontrem refúgio no Senhor. E as vidas espirituais sejam salvas. E os céus se alegrem com isso, em o nome de Jesus. Então, vamos fazer uma oração e pedir o pastor Rialdo que nos dê a bênção apostólica. Santo Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos, Pai, em Tuas mãos as nossas vidas e de todos aqueles, Pai, que agora perecem. O Senhor sabe, nós não fazemos ideia quais são justos, quais são injustos. Até nós mesmos, Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós temos Te buscado, ó Deus, em todos os momentos, para que possamos nos achar justos aos Teus olhos. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa nos mostrar, Deus, aonde há a injustiça, aonde há a iniquidade, aonde há o pecado, para que possamos nos consertar sempre diante de Ti, ó Pai. E aqueles, ó Deus, que não têm, ó Pai, essa referência, que não têm a leitura da palavra, que ainda não conheceram a Tua única verdade e o Teu soberano amor, que possam fazer, Pai, no dia da angústia. Porque nós sabemos que é assim, Pai. Muitos, Pai, daqueles que Te servem, foram achados e Te encontraram no dia da angústia. E, Pai, em nome de Jesus, que as vidas, ó Pai, entendam que só há salvação em Ti, ó Pai. Não só para momentos como esse, porque o Senhor manda que os céus se fechem e a chuva pare, que as águas escoem e a terra fique novamente seca. É da Tua vontade, Senhor. E nós clamamos por compaixão, por misericórdia. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, feche a boca dos leões. E, Pai, salve não somente os seus, mas até aqueles, ó Pai, que ainda não Te reconhecem, para que assim eles possam fazer. Em o nome de Jesus. Amém. Pastor Rialdo. Amém. Que a graça de Deus, que o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a querida igreja, com queridos irmãos, até o regresso de Jesus, que todos digam
Amém. Amém. Fiquem em paz, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Aonde que é o Shalom. chat?